Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui já estamos prontos para mais uma viagem nesse mundo fantástico chamado Design Thinking. Tem feito algumas pesquisas sobre o tema, tem aprofundado aí as pesquisas, tem pensado de forma holística, de forma sistêmica, as coisas que estão ao seu redor. Já pensou em um processo de Design Thinking onde você trabalha, onde você estuda, ou até mesmo na sua própria casa? Pois é, nós precisamos olhar para a nossa realidade com um olhar diferente, um olhar diferenciado, com um olhar criativo, inovador, para que as ideias surjam e você possa fazer um processo de Design Thinking em qualquer área da sua vida. E hoje nós vamos trabalhar sobre mais dois aspectos de um processo de Design Thinking, que é a validação e implementação. Há alguns autores que consideram esses dois aspectos como etapas também de um processo de Design Thinking. Nós já estudamos 3 etapas e estou tratando esses dois, implementação e validação, como aspectos, mas alguns autores eles podem considerar como etapas e não há nada de errado nisso. Mas aqui nós vamos trabalhar como se fossem etapas, mas etapas como consequência daquelas 3 que nós já estudamos. Aliás, quais foram as 3 etapas mesmo que já foram estudadas por nós? Isso! Vamos pegar aqui o auxílio do nosso material para que a gente possa fazer uma recuperação de tudo que a gente já viu até agora. Mas, antes disso, vamos pegar aqui uma imagem para ver se ela nos lembra ou nos ajuda a lembrar de algumas coisas. Deixa eu trocar aqui esse fundo para ficar mais bonito. Isso, ótimo. Vamos fechar aqui. Essa é qual mesmo? Etapa? Isso, a primeira etapa, que é a etapa de imersão. Quando a gente fala em imersão, a gente fala em mergulhar. Mergulhar. Então, a primeira etapa que nós vimos aqui de um processo de Design Thinking é a imersão. E o que nós aprendemos com essa etapa? Existe a preliminar e existe a em profundidade. Ótimo, que eu gosto muito de usar essa imagem aqui para nos reportar a esse processo de imersão. Esse aqui, ó. Deixa eu fechar. Puxa para cá, que agora está muito chique esse negócio aqui, essa mudança de mentalidade. Isso, sai daquela coisa escrita para a coisa digital. E aí a gente tem, ó, a imersão, ela pode ser preliminar ou em profundidade, lembram disso? Preliminar, pesquisas, insights, reportagens, entrevistas. Entrevista não, entrevista escrita, né? Pode ser também por meio de estatística, todas as informações disponíveis sobre aquele problema que a gente quer resolver. E a de em profundidade é aquela imersão onde nós vamos a campo, sentir na pele para que a coisa aconteça. De fato, é eu tentar me aproximar mais da realidade. Então, na imersão, ela pode ser preliminar ou em profundidade. Feito isso, o que é que a gente faz mesmo com toda essa informação que a gente coletou? Muito bem, a gente vem para cá, ó, e faz exatamente aquele processo que a gente viu, que é esse aqui, ó, esse que eu quero. Ótimo, fecha-se aqui e aqui a gente puxa. Ótimo, feito a imersão, a gente vai em profundidade, a gente vai para síntese, análise e síntese e escolhe qual ideia ou qual problema nós vamos resolver. Beleza? Então, eu coleto tudo, trago, faço uma análise, tudo que foi coletado, faço uma síntese disso, analiso e aí eu digo qual é o problema que nós vamos resolver e a partir dessa decisão, dessa avaliação, começa uma outra fase. Qual é a outra fase do Design Thinking? Quem lembra? A de ideação. Muito bem. Ideação, é essa fase aqui, ó, fantástica. Como é que a gente conduz a fase de ideação, essa etapa do processo de ideação?
puxar para cá para ficar melhor para a gente visualizar. Eu adoro essas imagens coloridas, essa coisa bem divertida. Esse é meu universo. E aí, a ideação? Ah, professora, a gente junta o grupo de trabalho e aí a gente vai produzir ideias sobre aquele problema que nós decidimos resolver. Na ideação, como é que a gente... Ah, beleza, a ideação, brainstorming, workshop, depois faz aquele cardápio de ideias, depois a gente vai para uma matriz de posicionamento, beleza, decidimos qual ideia ou quais ideias irão para a terceira etapa do processo de Design Thinking. Qual é a terceira etapa do processo de Design Thinking? Prototipação. Muito bem, vocês estão sabendo de tudo, eu estou ouvindo daqui, ó. Eu vou prototipar a minha ideia. O que é prototipar? É tornar a minha ideia, aqui ó, tornar a minha ideia tangível. Aí tem maquete, tem encenação, tem história, tem impressão em 3D, lembra de tudo aquilo? Tem storyboard, muito bem, vocês já sabem tudo. Feito tudo isso, aí agora a gente já vai comercializar nossa ideia, isso já pôr a nossa ideia ou nosso produto ou serviço final à disposição do cliente. Não, ainda não. Nós precisamos fazer um processo de design consistente, algo que nos possibilite uma margem mínima de erro. É por isso que a gente tem que estudar exatamente sobre a validação e implementação. Então, vamos aprofundar? Imersão, ideação, prototipação, nós já passamos por essas 3 fases, aí vem a validação e implementação. O que é isso, professora? Na validação, deve-se buscar a validação das ideias prototipadas. Não são todas as ideias, esqueçam aquelas outras ideias. Só as que foram prototipadas. Junto a quem? As pessoas interessadas e possíveis clientes para captar a percepção deles e encontrar possíveis ajustes necessários e gerar um conhecimento contínuo ao longo do processo. Mas, professora, a gente não já fez isso na parte de imersão? Veja, na etapa de imersão, você foi lá coletar informações. Você não levou protótipo para eles. Ah, não, professora, na parte de prototipação, a senhora disse que eu podia mostrar aos colaboradores da empresa, aos meus possíveis compradores. Sim, é verdade. Mas mesmo assim, depois de prototipado e feito o produto final, eu preciso ainda da validação. É isso mesmo, porque uma coisa é estar no papel, no storyboard, numa impressão 3D. A outra coisa é eu ter o objeto em minhas mãos. Tem gente que chega em uma loja e diz assim, olha, quanto custa esse objeto? Tanto, eu posso ver? Veja, ver a pessoa já está vendo. Mas ela parece que vê melhor quando ela pega. As pessoas sinestésicas, elas são assim. Então, eu tenho que fazer a validação com essas pessoas. Então, eu vou fazer com os clientes os possíveis e encontrar os possíveis ajustes e gerar um conhecimento contínuo. Olha, Design Thinking não é algo estático. Todo momento a gente está aprendendo. Nós não estamos prontos, nós estamos nos fazendo. Então, é importante. Prototipou, é isso mesmo. Produziu, tem que fazer a validação. Então, vamos passar em uma fase do Design Thinking. Enquanto aqui nós estamos tratando de etapas, imersão, ideação, prototipação, a validação e a implementação, nós vamos falar de fases do Design Thinking. Certo? Então, feito isso, a gente precisa ter alguns cuidados com essa validação. Às vezes, a solução que você encontrou, a ideia, ela se tornou algo tangível e muito legal, muito essencial. Mas, às vezes, a gente peca na validação dessa ideia. Porque tem alguns cuidados que eu preciso ter quando eu estou testando o meu produto final ou o meu serviço final. O produto do processo de Design Thinking. Quais são esses cuidados que a gente precisa ter? A gente precisa testar o próprio protótipo. Ou como assim, professora, o próprio protótipo? Eu tenho que entender que, aqui ó,
o próprio protótipo, analisando a funcionalidade dele. Depois que está tudo pronto, eu decidi que eu vou fazer o copo, é a solução para irrigar as cordas vocais dos professores durante a aula. Vai ser esse copo redondo, com esse diâmetro, enfim. Eu vou agora testar o próprio protótipo, o próprio produto, no sentido de dizer, analisar a funcionalidade dele. Será que é melhor um copo transparente? Será que assim, nesse formato, ele é melhor? Ou era melhor algo que não escorregasse da mão do professor? Eu sei que todos esses aspectos deveriam ter sido analisados lá nas etapas anteriores, mas isso não impede que eu faça uma avaliação contínua, porque o que eu quero é aprender sempre, e só aprende sempre quem analisa, quem estuda, quem pesquisa, quem observa, quem está aberto às melhorias. Então, a gente vai fazer a validação até da funcionalidade daquilo que nós criamos. Muito bem. Depois disso, outro cuidado que a gente precisa ter é exatamente esse aqui, o cenário onde a própria validação está sendo realizada. Às vezes, você vai validar uma solução que você produziu, mas o ambiente não é adequado. Quem tem que validar um processo como aquele que a gente está dizendo, da maquiagem dos professores, são os próprios professores. Tem que ser num ambiente de EAD, de ensino à distância. Que a solução não é para nós, então tem que ser nesse ambiente. Ô professora, mas isso é óbvio. Lógico, se eu estou desenvolvendo uma solução para um ensino de EAD, é óbvio que o cenário vai ser um local de ensino de EAD. Bem, é óbvio, mas você sabia que às vezes a gente encontra pessoas validando o seu produto final em um cenário que não é o apropriado. Ele está, às vezes, pegando a opinião de outros professores, já tem muitos anos de experiência, tem um currículo vastíssimo, mas não atua com ensino à distância. Se atua com destino a ensino à distância, às vezes ele atua na produção de material. Ele trabalha na edição de material, mas ele não entra em estúdio, ele não grava. Será que essas pessoas são as mais indicadas para uma validação? Ou é melhor pegar professores que atuam na gravação, no estúdio, não só na produção intelectual, mas na produção audiovisual de uma aula? Então, é óbvio, mas eu preciso chamar a atenção de vocês. Qualquer detalhe é importante, porque no Design Thinking não tem aquela resposta, porque é assim mesmo. Não, não é porque é assim. A gente pensa de forma diferente, tem que pensar de forma criativa. Então, a validação, a gente vai observar a própria funcionalidade daquilo que nós criamos, mesmo depois de todas aquelas etapas, ficar atento ao cenário onde nós estamos fazendo essa validação, se de fato a gente está fazendo num cenário correto. Além disso, tem outro cuidado que eu queria chamar a atenção de vocês. Como você interage com o usuário durante a validação? Olha, eu sei que nós somos de regiões diferentes, correto? Nós temos formações diferentes. Nós também somos de núcleos familiares diferentes. E nós temos experiências sociais diferentes. É óbvio que o seu olhar, ele sofre interferência de todos esses cenários que eu acabei de citar. Assim como o meu olhar sofre interferência também dos meus cenários. E por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto na hora da validação? Como você interage com o usuário durante a validação? Porque tem gente que vai validar a sua ideia não, o seu produto final, ele vai validar com o seu próprio olhar. As pessoas falam e o que elas pensam, percebem, sentem em relação àquilo que nós produzimos e na mesma hora a gente começa a justificar. A intenção não é justificar para impor o nosso olhar. A intenção é entender o olhar do outro. Por isso a questão da empatia, que nós falamos na primeira aula, sobre aqueles pilares do Design Thinking. Então, eu tenho que perceber como é que eu interajo
com essas pessoas, com esses usuários durante a validação. Eu coleto essas informações, eu acolho essas informações de forma empática ou eu fico na defensiva. Sabe quando é que a gente sabe que fica na defensiva? Quando a gente começa a justificar. Não, mas é porque isso, isso, aquilo. Não, eu posso até ajudar o usuário na sua percepção. Mas veja, você vai vender um produto. Você vai ter esse tempo com todos os usuários para explicar ou ajudá-los na sua percepção? O seu produto por si só já deve ser percebido com qualidade. Ele já deve ser percebido da forma que você o concebeu. Porque eu não vou ter esse contato com todos os usuários, com todos os clientes. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, era como a gente interage com o usuário, com o possível cliente. Tudo que ele faz é uma consultoria gratuita para nós. Tudo que ele fala é uma consultoria gratuita para nós. Antes de lançarmos o produto ou o serviço totalmente no mercado. Nós não teremos esse contato corpo a corpo com ele depois do produto comercializado. Principalmente se for uma solução em grande escala. Aí é que a gente não vai ter mesmo. A gente produz aqui no Brasil e o meu produto pode ser consumido mundialmente. Por isso que existe o e-commerce, a venda de produtos pela internet. Então é bom a gente sempre estar atento também como a gente interage com esse usuário, com esse possível cliente. Professora, só esses cuidados não. Eu gostaria também de chamar a atenção que passa pela parte comportamental, pela nossa parte comportamental, pela nossa parte emocional. Observe como você captura e analisa os feedbacks. Não, tudo bem, professora Desirê, eu já sei, você já me explicou. Eu tenho que acolher todas as falas, sem querer impor aquilo que eu interpreto sobre o meu produto, porque eu tenho que ter a noção de que não vou ter essa oportunidade com todos os consumidores. Ótimo, perfeito. Agora, como é que você reage mesmo a esses feedbacks? Nossa, olha, a gente já passou por experiência. Vocês percebem que o processo de Design Thinking, ele é criativo, ele é divertido, ele é dinâmico, mas ele é muito profundo, ele demanda muito tempo. Muita pesquisa, muita dedicação, muito esforço laboral, cognitivo, de muitas pessoas. E aí você chega no final e você recebe um feedback, um retorno de um usuário, de um provável consumidor, cliente, um feedback negativo. Olha, eu sei que às vezes a gente erra no processo e está validando algo que não é tão interessante quanto nós pensávamos. Eu sei disso. Mas eu também sei que algumas pessoas, elas são azedas, elas são ácidas. E quando a gente vai fazer esse processo de validação, muitas vezes a gente se depara com alguma dessas pessoas. E sabe aquela coisa que você tem carinho, aquele xodó, aquele seu filho, né, que você criou ali intelectualmente, e aí vem alguém dar um feedback nada agradável. Como é que a gente reage diante desses feedbacks? Como é que a gente captura e analisa esses feedbacks? A gente desanima, a gente se abate, a gente agride, como é que a gente faz? Ser humano, Design Thinking, é lidar com gente. Sabe por quê? Porque a criatividade, ela está na mente, no cérebro, só quem tem é gente. Então, gente que pensa de capacidade laboral, é a nossa diferença dos demais animais, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. E aí, como é que a gente reage a tudo isso? Ou então, o contrário. Sabia que o contrário também acontece? Eu sempre digo assim, que há pessoas que se embriagam com uma dose muito pequena. Professora, dá para a senhora ser mais clara? O que é que a senhora quer dizer com isso? Sabe o que é? Que tem gente que recebe feedbacks tão positivos, mas tão positivos, que elas começam a perder a humildade. Elas começam a
a ficar soberbas. E olha, o conhecimento, ele não é para nos deixar uma pessoa insuportável. Tem gente que por saber tanto de algo, se torna uma pessoa insuportável. Porque ela simplesmente desconsidera qualquer nível intelectual que esteja abaixo dela, ou que ela considere que esteja. Então, também tem a questão da vaidade. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E isso acontece no processo de validação. Poxa, eu sou fera mesmo, eu sou top, eu sou master. Olha o que eu criei, olha o que as pessoas estão dizendo, validando o meu processo de design thinking. Nossa, e aí, sabe o que é que acontece também? Alguns poucos, eles tomam para si todo o bônus, todo o mérito, e esquece de toda uma equipe que contribuiu com aquela construção. Então, nem para mais, nem para menos. Nós precisamos é ter o equilíbrio durante o processo de validação. Quem é bom, sabe que é bom, mas não precisa estar dizendo que é. Quem precisa saber que você é bom, sabe. Eu sempre ouvi na minha infância, na minha adolescência, que mercadoria boa não se põe no tabuleiro. O cliente entra e compra. Ou seja, se você é excelente no que você faz, fica tranquilo. Não precisa sair dizendo, as pessoas vão perceber e elas vão valorizar o seu trabalho. Sem que você precise estar estimulando ou provocando esse tipo de feedback das pessoas. Ok? Então, nem se abata com feedback negativo, porque algumas pessoas elas são azedas, ácidas. Eu costumo dizer que tem gente que é urubu. Só vê o que não presta. E aí a gente fica precisando ter muito cuidado com isso. E aquelas pessoas também que elas supervalorizam um aspecto ou um processo e acabam não nos ajudando tanto nesse processo de crescimento e de conhecimento que é um design thinking, ok? Muito bem, mas professora, isso aí é quando eu estiver na validação. Afinal de contas, quando é que esse negócio vai estar no mercado? Tem mais outra fase que eu considero importante, que é a implementação, que é tornar viável as ideias. Veja, você já fez tudo o que tinha que ser feito. Mas me diga uma coisa, por quanto mesmo será comercializada essa ideia sua? Essa ideia não, essa solução que você gerou para aquele problema? Quanto as pessoas estão dispostas a pagar por elas? Implementar é colocar na prática, é fazer valer. E isso tem que ser pensado, é verdade, o tempo todo, o processo todo. Mas como a gente estava no processo de criação, de ideação, se eu for pensar como custear não, essa não seria a palavra correta, mas a valorização do meu trabalho, nessa fase criativa, poderia poldar alguma coisa. É na implementação, tornar viável a ideia. De que forma eu torno viável essa ideia? A implementação se dá dessa forma. Primeiro, não esqueça que para implementar a sua solução, você vai precisar de tempo, de dinheiro e de pessoas. Esse tripé, não tem como a gente se livrar dele. Você precisa de tempo, você precisa de recursos financeiros e você vai precisar de pessoas. Até porque quem vai consumir são pessoas. É pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Alguém é responsável por aquela empresa. Então, tempo, dinheiro e pessoas são os recursos que são requeridos na etapa ou na fase de implementação. Muito bem, professora, vamos dar desdobramento a isso? Vamos agora, porque aqui vocês quem mandam. Vamos ver o passo a passo para a implementação? Vamos lá? Ótimo, então para implementar primeiro, modelo de receita. Quanto e como os clientes pagarão por sua proposta de valor. Olha, nós não estamos comercializando
um produto ou um serviço. Nós vamos comercializar uma proposta de valor. O que é proposta de valor? Olha, o refrigerante que você mais gosta, ele é comerciado em um único local da sua cidade? Não, em mais de um. Ótimo. O valor que é cobrado, ou o preço que é cobrado por ele, é o mesmo em qualquer estabelecimento onde é vendido esse refrigerante? Não, muda de valor. Entendo. Então, é o mesmo produto em ambientes diferentes com preços diferentes. E por que você decide, às vezes, tomar em um local onde o preço é maior a tomar em um local onde o preço é menor, o seu refrigerante? Ah, porque no maior, lá tem um ambiente agradável, tem uma música ao vivo, o ambiente é refrigerado. Então, nesse que você está comprando com um preço maior, existe valor agregado. Então, quem está comercializando o refrigerante não está comercializando um produto, mas uma proposta de valor. Ok? Então, a primeira coisa no processo de implementação é o modelo de receita. Quanto e como os clientes pagarão. Vai ser pagamento à vista? Vai ser parcelado? Vai ser, não, é um serviço, professora, é um aplicativo. Vai ser por acesso, vai ser por download, vai ser por assinatura. Como é que vai ser, como é que as pessoas pagarão por isso? Não só quanto, mas como elas pagarão. Ah, vai ser mensalidade, vai ser inscrição. Não, vai ser com aquisição de produto, vai ser com propaganda na minha plataforma. Essas são as formas do como as pessoas pagarão. O quanto é o valor, porque não esqueça, você não está vendendo um produto ou um serviço, você está vendendo uma proposta de valor. Muito bem, mas tem mais alguns passos que a gente precisa entender nesse processo de implementação, que são esses aqui, ó. Planeje, eu amo isso aqui. Planeje mini pilotos, maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Não, professora, pelo amor de Deus, mais aprendizado para a mesma solução? Sim. Sabe o que é isso aqui, planeje mini pilotos? Vamos imaginar que você vai vender a maquiagem para os professores de EAD, certo? E aí você disse que vai ser quanto o valor, como eles pagarão, vai ser no cartão, né, à vista, depósito bancário, não sei. Mas você disse que seria para as professoras, os professores de design, enfim, de todos os polos. Ótimo. Mas eu posso fazer um mini piloto. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte, decido vender só na nossa região, na região sudeste. Pronto. Eu começo a vender, comercializar apenas para os polos da região sudeste. Aí você vai dizer assim, mas professora, a senhora não disse que a solução gerada seria para todos os polos? Veja, eu estou falando de mini pilotos. De repente, vendendo apenas para os polos da região sudeste, surge alguma coisa que passou, que ninguém percebeu, mas que aquele usuário identificou. E aí, eu faço as correções, aprendo antes mesmo da implementação completa. Ao invés de eu ter reclamação no país todo, em todos os polos, eu tenho só nos polos do Sudeste. Ah, professora, mas aí esse processo está muito falho, porque a senhora ainda está falando em correções. Vamos fazer o contrário? Existe ainda uma sugestão daquela que não tem como abandonar. Eu posso agregar ainda ao meu produto e ao meu serviço. Aí eu refino, olha, refinamento, aperfeiçoamento. E aí eu comercializo ainda melhor a minha solução para os demais polos. Eu mesma, quando eu disse, eu gosto muito de mini pilotos, porque a gente fala, vamos visitar os polos para a gente conhecer o corpo a corpo com os nossos alunos, para a gente poder materializar, né? Materializar os professores e os nossos alunos, já que nosso contato é tão virtual. Ao invés de a gente sair visitando todos os polos, vamos começar pelos polos
lá da região, vamos para o Nordeste, lá do Nordeste. E aí o que é que acontece? A gente começa a visitar aqueles polos, começa a ter informações privilegiadas no sentido de refinamento, algo que a gente precisa corrigir. Quando a gente for visitar os outros polos, com certeza a gente já vai aperfeiçoando o nosso processo de visitas e a gente vai implementar essa prática na empresa com muito mais qualidade. Eu particularmente gosto muito de mini pilotos. Há algumas etapas e algumas fases de um processo de design thinking que quando a gente está na prática a gente se descuida, sabe? Até pela vivência ou ela passa mais rápido por nós. Agora, há fases que eu não abro mão. Essa, por exemplo, é uma delas. Eu gosto muito de mini pilotos. Em tudo eu gosto de mini pilotos, porque a gente acaba refinando ainda mais o nosso produto final, ok? Então, a gente tem que fazer o que mesmo na implementação? Pensar quanto e como os clientes vão pagar. O que é que eu vou fazer mais? Os recursos necessários. Vamos voltar para a gente, o modelo de receita, né? Quanto e como. E planejar mini pilotos. Não esquecendo daqueles 3 recursos que nós vamos precisar: tempo, recursos financeiros e pessoas. Muito bem, mas tem mais outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Identifiquem os itens indispensáveis, inclusive possíveis parceiros. Itens indispensáveis. São aqueles itens que eles não podem faltar, senão a sua solução não vai ter a abrangência que você esperava. Para isso, pode ser através de parcerias. Que as parcerias, elas podem ser local, municipal ou vamos falar estadual, questão territorial, Brasil ou fora do Brasil. A gente pode ter parcerias tecnológicas, a gente pode ter parcerias financeiras, nós podemos ter parcerias intelectuais, mas nós não podemos esquecer na implementação aqueles itens indispensáveis. Quando a gente fala em itens indispensáveis, eu também queria chamar a atenção de vocês. Lembre que no processo de design thinking, a equipe ela está envolvida desde a fase de imersão, a etapa de imersão. Está todo mundo envolvido. Mas nós estávamos pensando na solução internamente. Agora que ela já foi validada externamente e eu estou implementando, comercializando, eu preciso ver quais são as parcerias que eu preciso ter. Ou seja, agora eu vou pensar nessa solução da porta para fora. Como dar evasão à minha solução? Como dar abrangência à minha solução? Porque, às vezes, a gente também tem essa dificuldade tem produto que é muito bom, um preço muito justo, mas ele não consegue ter um posicionamento legal no mercado por conta, às vezes, de se descuidar desses itens indispensáveis no mercado. A comunicação, o marketing, a publicidade, a propaganda, tudo isso envolve um processo de posicionamento de um determinado produto, de uma determinada marca. Então, não esqueça, na fase de implementação, a gente precisa saber quais são esses itens indispensáveis. Lógico que nós já vínhamos pensando nisso desde o início, porque nas discussões, no workshop, principalmente no workshop, há sempre essa preocupação de proposta de valor, de mensuração de resultado. Aí entra a parte de gestão. A nossa parte foi de criação. Nem sempre quem cria é quem vai gerir o negócio. Então, a gente precisa ver quem vai fazer esse papel. Há quem tem essa habilidade de criar e também ser excelente comercial, excelente marqueteiro, publicitário. Enfim, tem gente que tem várias habilidades. Mas, geralmente, nessa fase aqui, quem cria passa o bastão para uma outra equipe
que vai cuidar desses itens indispensáveis no processo de implementação. E isso é importante, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. E aí a gente precisa dos saberes disponíveis. Então, quando a gente implementa da forma correta, a possibilidade de aceitação é muito maior. E o que é que a gente precisa fazer? Aí vem, olha, eu acho fantástico, a gente está falando de design e nós vamos buscar uma ferramenta da administração para implementar uma solução criada ou sendo fruto de um processo de design thinking. Elabore um plano de ação, 5W2Hs. O que é isso, professora Desirê? Olha, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem será feito, o que, como será feito, quando, por quem e quais os recursos necessários. Eu preciso deixar isso muito bem claro. Ah, não tenho habilidade com essas ferramentas de gestão. Procure parceiros que tenham. E aí a gente vai se complementando. Há uma história de que um barqueiro, um canoeiro, ele fazia a travessia em uma cidade histórica de um ponto a outro. E nessa canoa embarcou um advogado e uma professora. E aí a professora, com toda a sua sapiência, perguntou ao canoeiro se ele sabia ler e escrever. Ele disse que não tinha estudado. E a professora, pobre professora, disse, ah, que pena, o senhor perdeu toda a sua vida, toda uma vida. E aí, como se não bastasse, o advogado começou a perguntar para ele se ele sabia bem quais eram os seus direitos e os seus deveres, enquanto um profissional de canoa, né, um canoeiro. E aí o advogado disse, o canoeiro disse, não, eu nunca estudei sobre isso, eu não sei de fato quais são os meus direitos, nem sei quais são os meus deveres, mas eu procuro ser uma pessoa do bem. E aí o advogado, por sua vez, disse, pobre rapaz, perdeu toda uma vida. De repente, o mar onde eles estavam fazendo a travessia começou a ficar revolto. E aí começou a deixar aquela travessia muito mais difícil e desafiadora. E aí o canoeiro perguntou à professora e ao jurista, vocês sabem nadar? E eles disseram não. Aí foi a vez da sabedoria do canoeiro, dizer que pena, vocês perderam toda uma vida. Isso tudo é para dizer que não existe saber, existem saberes. E todos nós somos importantes nessa construção. É óbvio que cada um tem seu grau de responsabilidade. Talvez enfrentar um júri e trazer um embasamento jurídico com todas as jurisprudências possíveis seja muito mais difícil do que conduzir uma canoa. A responsabilidade talvez seja diferente, mas os riscos existem nas duas profissões e a importância, todas são importantes. O que é que eu quero dizer com isso? É que se na fase de implementação você faz o plano de ação exatamente analisando o perfil daquelas pessoas que vão fazer parte dessa comercialização da sua ideia. O que, quando, como, quanto, quem vai fazer. E tudo isso tem que estar muito bem mapeado, porque senão cria aquela relação de ordem e execução. Não, o interessante é que cada um saiba o que fazer, como fazer, em que tempo fazer, quais serão os recursos necessários ou disponíveis, quanto isso vai custar para a organização, porque lembrem-se, não esqueçam, Design Thinking é para produzir ideias lucrativas, senão não é uma inovação, e sim uma invenção. Gente, olha, eu queria muito continuar aqui conversando com vocês, mas já estão dizendo ali que meu tempo esgotou, não sei por que passa tão rápido, mas eu vou e volto na nossa próxima aula, que eu vou trazer para vocês alguns exemplos, empresas brasileiras, inclusive, que fizeram inovações nos seus produtos através de um processo de design thinking. Quem sabe até se elas não vê aí a minha aula, né, de repente eu posso até ganhar algumas coisas. Não, eu vou ganhar
a possibilidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, olha, muito obrigada pela companhia, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!